Eu vou fazer a leitura de todo o texto, depois nós voltamos a ele e trabalhando aqui as partes dele. O texto diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse também a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso 6: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando o Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos mais uma palavra de oração, por gentileza, curve a sua cabeça, eu quero orar junto com vocês. Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa agir em nós, para que o texto ele não tenha apenas um viés, um ponto, Senhor, de intelectualidade teológica, escriturística. Que ele possa, Senhor, nos motivar a viver como súditos do Teu reino, Senhor. Abençoe cada um dos irmãos, e cremos que nós estamos aqui por providência do Senhor. O Senhor que traz quem quer e fecha as portas para aquele que também quer fechar, Pai. E nós cremos que estamos aqui por pura providência do Senhor. Portanto, cremos também que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então nós estamos aqui terminando esse mês a série, né? O ano todo falando sobre o reino de Deus, e terminando a série falando sobre os súditos do reino de Deus. Então nós estamos aqui com alguns que ainda não haviam entendido o que significa de fato e de verdade ser súdito do reino de Deus. E aí então, esse texto ele vai nos ajudar a nos posicionar com atitude, com fé, crendo no rei que vai gerir ou que gere esse reino. Nós precisamos de algumas questões aqui para a gente entender o texto que está sendo lido aqui. O Pedro, junto com os seus pares aqui, eles são sócios de uma empresa de pesca no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Só que a coisa, ela não está indo muito bem. Você tem ali uma série de dificuldades. Primeiro por conta da carga tributária que o Império Romano impôs sobre os judeus. Então você tem lá imposto de toda sorte, dos publicanos, imposto da pesca, imposto dos barcos, imposto daquilo que você pesca, enfim. Sem contar a propina dos guardas, você pode ler isso em Lucas 3, sem contar a inflação, né, ou a sobreinflação que os publicanos acrescentavam. Você tem imposto do templo. Então está muito difícil gerir essa empresa de pesca aqui. E a empresa ela vai para a bancarrota, ela vai falir. O Pedro não tem como pagar as faturas. O Pedro não tem como cumprir com suas obrigações, pagar os funcionários. E junto com ele o texto diz quem que é sócio: o Pedro, o Tiago e o João. E eles passam uma noite trabalhando e eles não pescam nada. Então você percebe que vai se somando dificuldades e não tem mais esperança. E interessante que esse texto vai nos remeter também ao texto do capítulo 1 de João, por exemplo, onde quando Jesus, após ser batizado pelo João Batista, ele começa a reunir os primeiros discípulos. E quando você pega o capítulo 1 de João, um dos primeiros discípulos foi o Pedro, e também o Tiago, e também o João.
E o texto do capítulo 1 de João diz que naquela tarde onde Jesus encontrou, ou Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, o texto ele é muito explícito e muito eloquente, dizendo que Jesus passou com Pedro e mais uns 4 discípulos toda aquela tarde. E você lê um pouquinho mais o texto do capítulo 1, o texto diz assim: eles passaram o dia todo ouvindo Jesus. O texto não diz o que Jesus falou com eles, mas passar uma tarde ouvindo Jesus deve ser uma coisa espetacular. Só que aquele momento, aquele primeiro contato com Jesus, serviu para que Pedro tivesse algumas experiências. Só que o Pedro e o João e o Tiago e outros que estavam com eles ainda seguiam Jesus e eles nutriam um aspecto, uma certa a fé, mas não era aquela fé que de fato e de verdade precisavam ter. Eles voltaram para a vida normal, estavam tentando tocar a empresa do jeito que dava, mas a coisa não estava fácil. Então, nesse ponto aqui, o Pedro e os seus sócios, eles já conheciam Jesus. Só que as primeiras palavras do mestre não foram suficientemente importantes, ou pelo menos ele talvez não tenha dado crédito, e a coisa estava muito difícil. Só que agora, Jesus então vai preparar a oportunidade, e agora o Pedro vai ter que ouvi-lo, sem que, de fato, ele soubesse até um momento aqui como a coisa ia ser conduzida. O fato é que o texto começa dizendo que, no capítulo 5, do verso 1 ao 3, Jesus ele chega, Jesus ele aparece no cenário, e o dia ou a noite de trabalho foi muito difícil, angustiante para o Pedro e os seus sócios ali. E o texto diz assim, no capítulo 5, verso 1 ao 3: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Ora, esse lago de Genezaré, ele também é conhecido como Mar da Galileia. Mas de fato ele não é um lago, ele é uma grande massa d'água. Ele é um lago muito importante que inclusive o Império Romano explorava o turismo dali. O Império Romano abriu algumas estradas para facilitar o turismo, o transporte e acesso ao Egito, à Babilônia, essa coisa toda para quê? Para de fato explorar economicamente. Então aquele era um lugar de fomento turístico, era um lugar que tinha várias empresas de pesca. Por quê? Era um centro importante para Roma. E Jesus então, ele aparece ali, esse lago de Genezaré também é o mar de Cafarnaum. Por que ele é conhecido como mar? Isso sim, porque ele é cercado de cadeias de montanha. Então como o vento bate na montanha, quando ele volta, ele faz o efeito de como se fosse um mar. Tem muita onda ali, por isso que você tem as tempestades, mas não porque ele é um mar, mas ele é um lago de grandes proporções, e dali tem muita fonte de economia, de exploração. E o Pedro, como nós lemos aqui, eu já disse, ele explora, ele tem uma empresa ali. E aí a coisa não está muito boa. Jesus chega e o texto, novamente eu leio: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, o mesmo nome, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então nesse momento aqui, Jesus já está no final do 2º ano de ministério. Então a popularidade daquele contador de história, porque Jesus ele não ensina na sinagoga é extraordinário. Ordinariamente ele ensina com a linguagem do povo, onde a vida acontece de verdade. Ele vai tomando exemplo da vida dos agricultores, da pesca, e vai mostrando que o reino de Deus, de maneira prática, parece com aquilo. E agora, de fato, mais uma vez, Jesus vai se valer da oportunidade, e as pessoas, onde Jesus vai, está muita gente ali, e muitos do que o seguem, o texto de João vai dizer que segue porque Jesus multiplica o pão. A coisa está tão economicamente complicada que as pessoas não tinham condições de comprar o básico. Então aparece ali um sujeito do anonimato, ele tem uma popularidade fenomenal nesse momento. Então muita gente, onde Jesus está, tem muita gente. Por quê? No mínimo, isso é palavras dele também em João 6, vocês vêm me ouvir porque eu sei multiplicar pão e vocês comem. E aí então ele explicando isso, ele fala assim: mas não come desse pão não, come de mim, porque eu sou o pão da vida. Mas aí então a popularidade está em alta.
Quando Jesus ensinando, a multidão, né, está em volta dele, ele percebe isso. O verso 2 diz assim, ó: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então aqui nós temos algumas questões importantíssimas para nós pensarmos junto aqui. Ora, imagine um pescador experimentado. E na leitura do texto, não desse, mas do texto bíblico, a gente sabe que o Pedro, ele não é uma pessoa muito fácil. O Pedro, ele tem esse caráter explosivo. O Pedro, ele está a todo momento tomando a frente dos problemas que vão surgindo. E aqui não é diferente. Imagine um proprietário de uma empresa que tem que pagar os seus tributos. Imagine um proprietário de uma empresa que ele tem que pagar os seus funcionários. Ele tem que levar recurso para casa, investir na empresa. E ele passa uma noite com a sua expertise de trabalho. Ele passa uma noite tentando salvar economicamente a sua empresa para tentar geri-la. E ele não pega absolutamente nada. Eu imagino que o humor de Pedro, depois de um dia de trabalho, está na tolerância zero. Negativa, inclusive, né? O Pedro já é explosivo naturalmente. Agora, imagine o Pedro na aurora do dia, no raiar do sol, não pegou nada. E o texto diz que eles estavam lavando as redes. Significa que acabou o expediente. Não tem mais. O dia está pleno, o sol nasceu. Ele sabe que aquele lugar não dá para pescar nada. Se pesca à noite. Não dá para pegar nada durante o dia. Os peixes durante o dia, por conta da luminosidade, eles estão nas suas tocas. Como é que você pesca? À noite. E o Pedro, ele é esperto nisso. Ele é um homem experimentado. Ninguém abre uma empresa, pelo menos não deveria, de uma forma sendo neófito na coisa. Ele tem que ter alguma expertise. E o Pedro sabe que o que tinha que dar, se deu, deu. Se não deu, não deu. E aí Jesus, aproveitando e sem perguntar para o Pedro se podia, pega um equipamento de trabalho, leva para o mar de novo, não para alto mar, mas ele leva para a praia. E sobe, usa o barco do Pedro para ensinar. Eu particularmente acredito que o Pedro já deveria ficar meio desconfiado. Não é porque eu passei uma tarde com ele que ele pode chegar aqui e pegar meu equipamento de trabalho. Não é porque a gente conversou, ele falou aquele monte de coisa, me ensinou, bacana. Mas a vida continua. Depois de uma noite de trabalho, depois desse desgaste físico, emocional, chegar em casa, tentar dormir para voltar à noite, para tentar pescar de novo. Esse sujeito, ele vem aqui e pega o meu barco. Detalhe, olha o que o texto diz. Verso 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Ou seja, terminou o expediente, vamos guardar as coisas aqui para a noite voltar. O verso 3 diz assim, ó: entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse. Ele chamou o Pedro e falou, ô Pedro, ô Simão, entra no barco aqui e vai equilibrando aqui, né? Porque Jesus, quando vai falando, o barco ele não tem estabilidade. E a ideia do texto é a ideia que o Pedro tem que ficar remando e ouvindo Jesus falar. Você imagine o humor do Pedro, cansado, e ficar controlando o barco e Jesus ensinando lá, né? Ora, se o Pedro não deu ouvido para Jesus naquela tarde, agora ele vai dar, porque ele não tem para onde fugir daqui. Então você percebe que quando Deus quer falar conosco e nos fazer súditos do teu reino, Ele vai dar um jeito de nos levar num lugar que Ele vai falar conosco. É inexorável. Quando Deus quer falar conosco para uma atividade específica no seu reino, não tem como escapar. Ele vai preparar a situação e vai nos levar para um lugar que você não tem como correr, você vai ter que ouvi-lo. E o texto diz que Jesus explicou tudo,
o Pedro teve que ouvir. Jesus, como um bom mestre, como um bom didático, né? um bom professor com ar professoral, ele toma as coisas do dia a dia e vai explicando de forma didática, vai criando na mente dos seus ouvintes imagens que não tem como você esquecer do que ele está explicando. E quando ele termina de explicar, o verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, de ensinar o que deveria ter ensinado, disse a Simão: vá para onde as águas são muito fundas, e a todos os seus funcionários lancem as redes. Aí é demais, vamos ser sinceros. Agora Jesus está dando ordem para os funcionários de Pedro. Eu fico imaginando que na cabeça do Pedro, vou ter que pagar hora extra para essa gente ainda. Eu já não tenho como pagar as horas normais. Hora extra ainda não vai dar. Eu nem sei se tem hora extra, né? Não estou elucubrando aqui, pensando. Mas o Pedro não está muito contente aqui. Ele está irritado. E eu não estou condenando aqui. Eu estou fazendo uma leitura da coisa. E aí o Pedro, ele recebe essa ordem. E o verso seguinte tem uma questão aqui importantíssima para nós. Olha só o verso 5. Simão respondeu à ordem. Então, qual é a sequência? Jesus, ele chega no término da jornada, na aurora do dia, no começo do dia, pega o instrumento de trabalho do Pedro. O Pedro tem que ficar remando, equilibrando o barco para esse Jesus, esse mestre aí ficar ensinando. De repente ele termina de explicar, de dar a sua aula, de fazer comparações do reino que há de vir, ou que haveria de vir, e agora ele dá ordem para o meu funcionário e tem que ir para mais dentro do mar, da lagoa, de onde poderia possivelmente pegar peixe. E aí o Simão, ele diz assim: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aqui nós temos que ter um pouco de cuidado, porque quando nós lemos a Bíblia, a gente lê com um pouco de romantismo. E isso não é de todo ruim. Nós precisamos de um pouquinho mais de recurso para entender o que o texto está querendo nos dizer aqui. Quando Lucas ele coloca essa palavra mestre, o Pedro ele não está falando de forma amigável. A construção do texto, e isso é corroborado por alguns experientes no texto original, a palavra mestre aqui não é um ar de piedade. Ô mestre, eu confio no senhor. Não é nada disso. Aqui é uma ironia do Pedro. É como se ele dissesse: ô chefe, quem entende de pesca sou eu. Agora não é hora. O senhor entende de carpintaria. O senhor trabalha na construção civil ali em Cesareia, junto com teu pai, ou trabalhou com ele, e o senhor sabe fazer lá, né, a sua marcenaria na construção. Isso daí, beleza, de marcenaria eu não entendo nada. Eu não vou dar palpite na sua área. Outra, o senhor também é um bom professor. Agora, de pesca, o senhor vai me desculpar, mas de pesca quem entende sou eu. De pesca, você quer me dizer que eu vou pegar peixe agora? Não tem condições. Eu entendo o negócio aqui, mas como tem uma pressão popular, como tem ali uma questão do politicamente correto, olha o que acontece, verso 5. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas eu vou lá. Eu vou porque tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. E aí ele segue com um dos barcos, e onde Jesus disse para lançar a rede, é lançado a rede. E o texto nos informa que quando o fizeram, aquele grupo que estava no barco que foi usado, que é equipamento de trabalho, propriedade, né? Tem a chapinha lá de propriedade da empresa de pesca do Pedro. Eles, quando estão tirando a rede, eles têm que chamar o outro barco. E o texto diz que eles fazem sinais. E por que fazem sinais? Porque onde eles estão, já um pouco mais adentro da água, um pouco mais afastado da praia, o som não propaga. Ei, vem que deu certo. Então o outro barco se achega, e eles pegaram tanto peixe, que os dois barcos quase que vão a pique juntos. Agora, pense comigo. O homem que ficou conversando com o Pedro algum tempo atrás, um ano e meio atrás, ele não só sabe contar história, ele sabe onde tem cardume de peixe.
Ora, se eu estreitar, Pedro possivelmente pensando, se eu estreitar a amizade com esse Jesus, a minha empresa está salva. Aliás, essa pesca aqui já salvou a receita. Agora, se ele sabe onde está o peixe, imagine se eu desenvolver uma amizade estreita com ele e tê-lo como amigo. Não vou ter problema na empresa. Não vou ter problema, é só dizer onde está o cardume, eu jogo, nem funcionário eu preciso ter mais, né? Ele dá um jeito aí, a gente peça esse negócio todo. Irmãos, quem não gostaria de manter uma amizade com alguém que sabe onde estão os cardumes de peixe na hora que não é para pegar? Ah, ter um amigo assim é fenomenal. Ele salvaria a empresa. Aliás, ele não só salvaria a receita da empresa, ele faria dessa empresa de pesca a mais importante do mundo. Então é um negócio muito importante ter amizade com Jesus. Agora é como se tivesse acertado os números mágicos da Mega Sena. Dificuldade nunca mais. Quem não quer ter um amigo que resolve os problemas dos boletos? Quem não quer ter um amigo que na hora da dificuldade ele diz, é só lançar a rede aqui, mas eu sou pescador experiente, como se dissesse, e disse, a possibilidade de pegar peixe aqui é nula. Quem não quer ter um amigo que contra ou apesar da expertise do dono da empresa, ele sabe muito mais do que a experiência vivida? Esse homem é um vidente. Aliás, ele é um filho de Deus mesmo. Então é negócio andar com Jesus. Ora, depois desse milagre, o Pedro, o Tiago e o João, eu não tenho dúvida que eles ficaram tão entusiasmados que eles até pensaram, essas outras empresas que estão aqui no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, não tem chance conosco, porque agora ter amizade com Jesus, essas empresinhas aqui vão falir todas. É nós, né? Como se dizia, como se diz. Bom, então o verso 6, depois dessa coisa toda aqui, diz assim, ó. Quando fizeram, pegaram tal quantidade, recapitulando aí, de peixes, que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais, venham, nos ajudem. Porque senão o barco poderia ir a pique e afundar. Quando o Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A atitude do Pedro mudou. De forma irônica, ele havia dizido, mestre, mestre, quem manja de pesca aqui sou eu. Quem conhece as técnicas de pescar, eu estou nesse negócio aqui há muito tempo. Eu conheço. Agora a atitude dele muda. De forma irônica, ele se prostra e diz, é melhor o senhor me assessorar de longe, porque eu sou indigno, inclusive, de estar perto do senhor. O senhor é santo, eu sou profano. E aí, então, Jesus, ele faz a proposta. No verso 7, verso 8, diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Só que a história não acabou aqui. Jesus então, ao responder essa atitude de piedade, o Pedro que não havia dado crédito ao que Jesus tinha dito naquela primeira ocasião, e inclusive no texto de João ele diz assim, você não vai ser chamado mais Simão, agora é Pedro. Você percebe na evolução do texto que começa com Simão e vai terminando com Pedro, como se dissesse, nós vamos nos entender, beleza? Devagarzinho a nossa intimidade aí vai se estreitando. E o texto ele termina, Jesus dizendo assim, disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. O que é importante aqui? Jesus poderia ter chamado o Pedro para segui-lo quando a empresa estava ruim, estava no vermelho. Jesus poderia chamar o Pedro, o Tiago e o João quando a coisa não estava muito boa. Seria muito fácil para seguir Jesus quando você tem algo importante e ele diz, deixa esse negócio aí, isso é do mundo mesmo, e me segue. Irmãos, essa é uma proposta que ela é irrecusável. Eu vou deixar esse problema aqui, essa massa falida, eu não quero mais saber, eu vou seguir Jesus.
Seria fácil. Mas Jesus chama o Pedro, o Tiago e o João, principalmente o Pedro, não sem antes resolver o problema deles, não sem antes de sanear a receita, não sem antes de trazer um cardume importante de peixe que salvou a receita, que tem condições de vender o peixe, tem condições de trocar o resultado do trabalho deles por dinheiro para pagar os impostos, para pagar os funcionários, fazer um caixa. E aliás, a gente volta aqui à noite, ele diz de novo onde está o peixe, e aí a gente, prosperidade que não acaba mais. Jesus poderia chamá-lo antes de resolver o problema financeiro, mas aqui Jesus ele resolve o problema e diz para Pedro: agora você resolve, porque a tua situação está resolvida agora, você não tem problema com dinheiro, agora você vai me seguir, só que você tem que escolher, é Deus ou Mamon. E aí, irmãos, chega uma ocasião na vida que você tem que escolher, ou o reino de Deus é por amor ao reino de Deus, ou o reino de Deus é para lucrar de alguma coisa. Existe uma hora na vida que você tem que escolher o Deus ou o Mamon. E o Mamon tem autoridade sobre nós. E o Mamon ele tem um apelo muito importante sobre nós. O Pedro ele tem condições de fazer com que essa empresa de pesca ela possa ser bem gerida agora. Mas Jesus ele coloca um ponto dizendo: se você de fato entende quem eu sou, se você de fato entende o que é ser súdito desse reino de Deus, se você de fato entende qual é a filosofia e qual é a dinâmica desse reino, você tem que escolher num dado momento da vida quem é Deus, se Deus é o Senhor ou se Mamon é o Senhor. Jesus não chama Pedro na hora que a fatura, a conta do banco está no vermelho. Ele resolve a situação e agora ele coloca: decide o que você quer. Você quer o quê? A prosperidade desse mundo, ou você quer seguir-me e crer na providência de Deus? Portanto, o que nós concluímos aqui é que aquele que passa a seguir Jesus, ele sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Se Deus nos chamou para seguir, ele é poderoso para pôr o pão na mesa, e nós não podemos negociar os valores do reino de Deus. Nós não trabalhamos pelo pão que perece, nós trabalhamos pelo pão da vida eterna. E Deus, ele é um patrão misericordioso e amoroso, que não deixa os seus filhos passar necessidade. Existe um momento na vida que nós precisamos decidir, de fato e de verdade, qual é o reino que nós devemos seguir, ou qual o Senhor do reino que nós devemos seguir. O Pedro ele nasceu como pescador, e ele conhecia toda a dinâmica do reino. E eu não tenho dúvida que Deus chamou muitos de nós aqui para algum trabalho específico no seu reino. Eu não tenho dúvida aqui que a voz do Senhor em algum momento da sua vida foi tão eloquente que você se rendeu ao Senhor. Mas o problema do mundo, do dinheiro, da dificuldade, da tribulação, ela vai deixando o nosso coração em dúvida, porque de fato nós pensamos no dia de amanhã. Então Jesus ele coloca diante de Pedro dizendo assim: você agora não tem motivo outro para me seguir, porque você não pode escapar do teu problema que está resolvido, as questões financeiras estão saneadas. Você agora pode pagar os seus funcionários, mas agora você decide o que está latejando o teu coração, o que está aguilhoando a tua consciência, o que está tomando conta da sua alma. É Deus ou é Mamon? É evidente que nós não somos inocentes e irresponsáveis de dizer que nós temos que abandonar o nosso trabalho. Não é isso. Mas como nós ouvimos aqui alguns dias atrás, o pastor que esteve conosco, ele usando do Salmo, explicando o Salmo 128, ele de uma forma muito eloquente e boca de Deus para falar conosco, ele disse que nós não trabalhamos para colocar o pão sobre a mesa, nós trabalhamos para a glória de Deus. Porque o Salmo diz que o pão sobre a mesa, ele é colocado enquanto você dorme. Então, você não trabalha para colocar pão sobre a mesa, você trabalha para a glória de Deus. Nós caminhamos para a conclusão sobre esse relato da natureza e da fibra e da graça de Deus, chamando aqueles que de fato querem ser súditos do reino, concluindo que o Pedro agora ele tem que escolher, e Jesus ele é muito eloquente: agora você vai ser pescador. Não é de peixe que morre para ser transformado em dinheiro,
é de gente morta que pelo meio da palavra de Deus é transformada em pessoas de verdade e que vão formar o quê? Os batalhões do reino de Deus. Agora você vai ser pescador, mas não de peixe, mas de homem. E o meu salário? Não se preocupa. Eu sei pescar, eu sei multiplicar pão, mas mesmo se eu não soubesse, você pode ter certeza que o pão sobre a mesa não vai faltar, porque aqueles que ingressam atrás de Cristo, aqueles que seguem a Cristo, não precisam se preocupar com o pão sobre a mesa, porque Deus é generoso e não deixa o seu filho padecer necessidade. Ele é provedor, Ele sabe trazer aquilo que nós precisamos. Eu lembro que na minha primeira igreja, eu fui designado para trabalhar numa igreja aqui em Carapicuíba. Era uma igreja, uma portinha que nós abrimos ali, um ponto de pregação. E eu ainda neófito no pastorado, eu fui para aquele lugar, mas fazendo a conta da passagem. Como é que eu ia fazer isso, aquilo, outro? Um pastor me chamou e falou assim: vem cá. Eu falei: o que foi, pastor? Ele não sabia que eu tinha ido para a igreja. Eu tenho um carro aqui, e eu não sei o que vou fazer com ele, mas eu estou querendo dar para você. Ele foi e me deu o carro. O meu problema de passagem estava resolvido. Eu não pedi para ele. Um outro dia, eu estava pregando, eu já era pastor de uma igreja bem grande, e um dos irmãos teve o carro roubado. E eu me padeci muito com aquele irmão. Falei: meu Deus do céu, como é que esse irmão, ele tinha a mulher dele estava doente ainda, ele tinha perdido uma outra esposa, o outro casamento dele, depois de viúvo, reconstruindo, ela foi diagnosticada com câncer, e roubaram o carro do irmão, quando ele foi dirigir uma outra igreja. E eu me apiedei muito daquele irmão. Eu falei: meu Deus, o que a gente pode fazer por ele? Naquele dia, a igreja era uma igreja muito grande, tinha pouca gente, e eu pregando ali, ensinando, orando com os irmãos, mas o coração mesmo não estava de fato ali, estava pensando como é que resolver. Um dos irmãos falou assim: ô pastor, eu preciso falar com você. Falei: tá bom, irmão. Acabou o culto, eu falei: deixa seu carro aí, entra no meu carro. Ele me levou para casa, a gente entrou na minha casa, ele pegou a chave, colocou em cima e falou assim: Deus falou para dar esse carro para você. Eu, calma, eu vou te levar então em casa. Depois de muita discussão, eu falei: você está enganado. Ele falou: não, eu vou pegar um táxi, inclusive, não tinha Uber. E aí eu peguei o meu carro, dei para o irmão e fiquei com o dele. E isso foram algumas ocasiões. E isso tudo, irmãos, é para entender o quê? Que aquele que ingressa no trabalho do Senhor não precisa ficar preocupado com o que vai comer. Deus não é um patrão que engana. Deus não é alguém que chama e deixa à mercê. O pão de cada dia vai estar na mesa daquele que segue ou que busca a justiça do reino de Deus. Deus, quando Ele chama, Ele garante a provisão e os recursos necessários. O ministério é um ministério para quem crê em milagre. O ministério só é possível quando a gente crê que Deus pode multiplicar os pães. De onde? Não sei, mas o recurso estará lá, porque a igreja é de Jesus. É Ele que vai gerir esse negócio aqui. É Ele que sabe onde estão os peixes, é Ele que sabe multiplicar o pão, é Ele que nos dá a responsabilidade para gastar e investir nosso dinheiro. Portanto, se o que te impede ainda de se ingressar e se tornar súdito de fato no reino de Deus é o dinheiro ou a provisão, saiba que Deus é dono do ouro e da prata, e Ele traz o que quer a hora que quer para benefício daqueles que estão seguindo a Ele. Abandonaram a profissão no momento de grande prosperidade. Eles não abandonaram a profissão quando estava tudo dando errado. Eles não abandonaram a profissão quando tinha contas para pagar. Eles saíram porque ouviram a voz de Deus naquele momento e disseram: é agora que você tem que ingressar. Portanto, se Deus tem te chamado para serviço do reino, não faça conta mesquinha do que comer, beber ou como sobreviver. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus não tem falta de recurso. Deus não tem falta de propriedades. O próprio Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Ele disse para olharmos para as aves que não trabalham, mas mesmo assim não falta a semente para comer. Para olhar para os lírios do campo,
que não fiam, não trabalham, mas mesmo assim se vestem de sobremaneira excelente. E nós somos filhos de Deus. Ele deixaria de dar o pão, a comida e a roupa de jeito nenhum. A garantia de sustento para aqueles que engrossam a fileira do trabalho do reino de Deus. Deus sabe multiplicar pão, Deus sabe transformar água em vinho, Deus sabe transformar o que nós precisamos no momento oportuno. Portanto, o trabalho no reino de Deus não é uma profissão que você precisa ficar fazendo contabilidade de moedas. O trabalho no reino de Deus é uma vocação sagrada, sabendo que eu não sei qual será o resultado disso aqui. Eu só sei por meio da fé, mas eu tenho certeza, quando eu volto para minha casa, o pão vai estar lá. Como? Eu não sei, mas Deus é poderoso para dar o alimento. Uma ocasião eu tive muita dificuldade, financeira inclusive. E eu fiquei com vontade, uma coisa muito simples, de comer bife à parmegiana. Irmãos, eu não tinha. Não tive condições. Não só por questões financeiras, mas por outras questões. E aí, por um período da minha vida, um amigo me chamou para morar num restaurante que ele tinha. Eu fiquei enjoado de comer bife à parmegiana. E quando eu ia comer, na quinta-feira tinha. E quando eu comia, quantas vezes eu não chorei, eu falei, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Isso pode parecer uma coisa simples, mas a linguagem do amor, só os amantes entendem. A linguagem do amor, o gesto do amor, só a relação do amor que entende. Para outro é besteira, mas você sabe quando o presente vem de alguém que te ama e você fala, isso é para você. O paladar não estava só no sabor do tempero, mas estava no sabor da alma, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um dia, quando eu fui para o seminário, eu resolvi ir para o seminário. Eu não posso dizer porque é por conta própria, mas porque é motivado por Deus. Num culto de missão, num lugar onde era líder de jovens ainda, uma moça que trabalhava no campo missionário, ela pregando. Aquele dia eu não me continha e eu chorava desesperadamente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus estava me chamando. E eu sabia exatamente o que eu faria no reino de Deus. E eu decidi ir para o seminário. E eu fui para o primeiro seminário, depois fui para o outro e até agora eu tô caminhando. Onde tem alguém ensinando, eu quero ir lá aprender. E eu tive alguma dificuldade em qual aspecto? Alguns irmãos que eram obreiros muito mais tempo que eu, de um lugar muito fechado, hermético em relação a estudar, me proibiram de fazê-lo. Eu pedi com muita sinceridade, desculpa, meu Deus, quem me está pagando sou eu vou porque Deus me chamou nesse negócio aqui, eu tenho que aprender esse negócio. E eu fui para o seminário. Eu trabalhava numa empresa de transporte no Alphaville, e mais ou menos dava para pagar a mensalidade. E quando eu saía da empresa no Tamboré, eu ia até Carapicuíba a pé na estação, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, só tinha dinheiro para pagar o seminário e pagar o trem. Quantas vezes não tinha dinheiro para comer, mas eu ia vibrando de alegria, porque eu sabia que Deus estava me conduzindo ali. Às vezes eu dizia, não, eu vou andando aqui por causa do trânsito. Que trânsito? Nada, não tinha dinheiro para pagar 2 passagens. Irmãos, mas foram os momentos mais incríveis da minha vida. Lá do Tamboré até Carapicuíba, passando aquela ponte ali, eu sentia Deus me conduzindo. Parecia que eu comia aquela comida que o Elias tinha comido, não me cansava, eu ia lendo no trem, né? Ia lendo para a prova, essa coisa toda, e consegui vencer. Por quê? Porque quando Deus chamou, Ele me deu a graça também de fazer contabilidade das moedas, porque Ele disse que proveria. Portanto, se Deus te chamou, não seja o mamon, não seja o tempo. Se Deus te chamou, Ele é responsável para garantir o teu chamado. Deus não chama ninguém e abandona na sombra da morte. Deus chama e conduz você pelo vale da sombra da morte, para que as pessoas vejam que é um Senhor e Ele é fiel, e os seus súditos não têm do que padecer. Então a conclusão é que o Pedro, ele descobriu num hiato de tempo, daquele tempo que ele passou uma tarde com Jesus, até esse momento da pesca, o Senhor levou ele num lugar íntimo.
E ali ele teve que ficar remando e ouvindo o que Jesus ensinava. E as palavras de Jesus iam calando no coração dele. Como diz o hino antigo, né? Que os olhos de Jesus devem ser uma coisa espetacular. E o hino, numa bela poesia, ele diz assim que eu queria ir para o espaço e ver as estrelas, eu queria ir para o fundo do mar, mas como deve ser bom olhar para os olhos de Jesus. O simples olhar dele ensina, é didático, tem vida. E foi isso que Jesus fez. Olhou para o Pedro, que tinha que remar para o barco não ir a pique, mas naquele momento não era o esforço físico, mas a alma ressequida estava sendo alimentada e chamada para ser o quê? O trovão de Deus. Tanto que o tempo passa, e o Pedro encarnou tanto isso, que quando se cumpriu o Pentecostes, ele se levantou e começou a pregar. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. De fato, o pescador de peixe agora pesca a alma para o reino de Deus. Ele não precisa mais se preocupar com fatura, com empregado. O trabalho dele é outro. Deus o chamou. O Pedro aprendeu no hiato de tempo, no intervalo de tempo, que entre a profissão formal e a profissão espiritual, Deus vai conduzindo todo o processo. E se Deus te chamou, não demore a responder, eis-me aqui. Eu termino a minha conclusão e concluo dizendo que a pesca maravilhosa, que ela foi didática. Também para a nova modalidade da vida de Pedro, ele não precisaria se preocupar com a provisão, uma vez que abandonaria a sua profissão de pescador e seguiria Jesus. Agora, seguir a Jesus é uma incógnita do ponto de vista humano. E recuando um passo para trás aqui, eu lembro que quando eu fui fazer o seminário, e depois eu ingressei num outro seminário, e fiz o terceiro seminário. Eu disse, você está doido? Eu falei assim, eu estou meio doido, mas eu quero fazer esse negócio 3 vezes. E fui. E alguém muitas vezes dizia assim, vai fazer direito, você vai ganhar dinheiro em direito, vai fazer tal coisa. Eu falei, a vocação é minha, Deus me chamou. A sarça ardeu como em Moisés, como Moisés viu lá em Êxodo 3. E quando a sarça ardeu, ela se queimava, mas não se consumia. É mais ou menos isso, está queimando e não para. Ela só me dá um sossego quando eu vou aprender para poder repassar. Eu não sei se seu chamado é para ser pastor, evangelista, eu não sei o que é. Eu sei o que a grande alegria para aqueles que são súditos do reino de Deus e não depende das suas habilidades, mas depende da provisão daquele que disse haja e tudo se fez. Aquele que é chamado para ser diácono deve servir com alegria, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Aquele que foi chamado para se preparar com o louvor da igreja deve se dedicar para oferecer o melhor que pode. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então você não precisa ficar preocupado. Aquele que realizou a grande pesca é capaz de prover o sustento. O próprio Jesus disse para não levar ouro, nem prata, nem saco de viagem, nem túnica extra, porque o trabalhador é digno do seu salário. E numa ocasião, eu não tinha condições também de começar a pensar no meu futuro, de construir família. E também um outro pastor chegou e me disse, tem um terreno, você quer para você? Eu falei, como assim? Onde eu moro hoje aqui. Irmãos, eu não sei quanto valia na época, eu sei que vale muito, eu não teria condições. Então Jesus disse para não se preocupar onde morar, como se conduzir. Deus é um patrão que não foge àquilo que Ele prometeu. Deus sabe prover a casa, o sustento. Nós que temos uma visão muito pálida, muito distorcida do que o Senhor pode fazer para nós. Que o hálito santo do Senhor possa soprar na consciência dessa igreja hoje e jogar para o monturo aquilo que nos atrapalha de servir, para servi-lo. Se Deus te chamou, há uma grande alegria em servir o Senhor, há uma grande recompensa de alegria. As outras recompensas materiais a gente nem contabiliza, porque isso não é nem recompensa, já está no pacote, isso já está garantido. O Senhor é poderoso para dar o sustento. Aquele que nos chamou,
Ele é poderoso para dar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Se Deus te chamou, a palavra milagre não pode estar riscada do seu dicionário. O milagre para nós é coisa comum, é corriqueiro. Milagre são extraordinariedades que acontecem de vez em quando. Mas para aqueles que seguem a Jesus no ministério, não existe milagre. É todo dia a provisão, é comum. É só abrir a panela que está lá. É só abrir a carteira que a provisão está lá. Isso não quer dizer que você vem por isso. Mas quando você segue a Jesus, Ele sabe fazer a leitura daqueles que estão preocupados com os valores do reino. E Ele é poderoso para dar a providência do dia a dia. Que o Senhor nos ajude e que se houver alguma dúvida, que Ele nos leve para um lugar onde a gente fique remando, porque nós não temos como correr. E ao ouvir a palavra do Senhor, nós possamos contemplar que Ele é poderoso para trazer os recursos. Que o Senhor nos ajude a colocar a mão no arado e seguir trabalhando para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós estendemos nossas mãos vazias. O Pedro trabalhava, o Pedro se esforçava, mas não conseguia, Senhor, gerir a própria empresa, e as dificuldades, Senhor, todas elas, Pai, só aumentavam. Isso nos mostra, Senhor, que há muitas contingências nesse mundo que não dependem de nós. Nós podemos trabalhar de sol a sol. Nós podemos, Senhor, empenhar, Senhor, de todas as maneiras. Mas se o Senhor não pôr o pão sobre a mesa, nós não temos condições de fazê-lo, Pai. Se o Senhor, Pai amado, não trouxer o pão de cada dia, a saúde, nós não temos condições de fazê-lo. O que temos vem do Senhor, Pai. O que temos, meu Deus amado, vem das Tuas mãos. Nós não trabalhamos pelo dinheiro, Senhor. Nós não trabalhamos, Senhor, pelo mamão. Não trabalhamos pela comida. Tudo isso vem, Senhor, da Tua generosidade. Tudo isso vem da Tua bondade, Pai. Tudo isso, meu Deus amado, vem da Tua generosidade de um Pai, Senhor, que provê o que comer todos os dias, Pai. Nós não trabalhamos, meu Deus amado, para comprar comida. Nós trabalhamos para a glória do Senhor, Pai. E enquanto trabalhamos, o Senhor provê todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a deitar, Senhor, tranquilamente, e desfrutar o sono, Pai, de uma forma prazerosa e confortável, sabendo que no dia de amanhã, Pai, as coisas estarão lá, Pai, o necessário estará lá, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ficar preocupado, Senhor, com aquilo que não é necessário, Pai. É claro que todos nós precisamos de conforto, queremos, Senhor, tantas coisas. Mas também nos dá maturidade, Senhor, para saber o que de fato é necessário, Pai. Nos ajuda, Pai, nós precisamos da Tua graça. E eu tenho certeza que entre nós aqui nessa noite, quantos ainda estão titubeando, Senhor, para responder de forma positiva e empolgada a proposta ministerial que o Senhor, Pai amado, tem para cada um de nós, Pai. Que o Senhor nessa noite nos ajude a dar um passo de fé. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada um de nós aqui, Senhor, a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para que possa trabalhar na vocação que lhe foi proposta. Senhor, nós somos Teus, Senhor, e o Senhor, Pai, não deixa padecer de fome, de frio, ou sem um teto para morar aqueles que o Senhor tem chamado, Pai. O Senhor tem provido e proverá, Pai, de forma abundante, de tal forma que as nossas mãos se enchem, Senhor, para que outros também comam daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nos chamar nessa noite, e que todos possamos nos engajar, Senhor, e ser súditos do reino, Pai. Trabalham no reino não em troca do pão que perece, mas para anunciar o pão da vida, a luz da vida, a própria vida, Pai. Para anunciar um reino que não tem limite de data, mas transcende para a eternidade. Um reino de paz e de justiça, Senhor. Um reino onde que as propinas não serão mais necessárias. Um reino em que não haverá mais problema de ordem natural, de ordem cósmica, porque o Senhor governará com cetro de justiça, Senhor. E nós podemos, Senhor, começar a desfrutar esse reino aqui e agora, para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus, muito obrigado.